Fofinhos, eu sei que falar flor das angiospermas é redundância, né? Que somente angiospermas apresentam flor, mas é porque alguns autores consideram o estróbilo das gimnospermas uma espécie de flor primitiva. Tem que forçar muita barra para você pensar desse jeito, mas, sei lá, tem essa visão às vezes em alguns autores. Então eu vou falar aqui em flor das angiospermas, e a flor, ela vai ser formada por 4 estruturas chamadas de verticilos florais, onde cada um dos verticilos florais vai ser um conjunto de folhas especiais, um conjunto de folhas modificadas, exatamente, pessoas, para poder originar a flor. Lá vou eu, moçada, desenhar a flor. A flor, ela tem um cabinho, esse cabinho se chama pedúnculo ou pedicelo, vai ser então o cabinho da flor. Cuidado com o nome, né? Pecíolo é o cabo da folha, pecíolo é o cabo da folha, pedúnculo ou pedicelo é o cabo da flor, e aí a gente vai ter um receptáculo, onde o receptáculo é a base da flor, onde a flor começa de verdade. E a partir daí, então, nós vamos reconhecer a existência de 4 verticilos florais aqui na brincadeira. Opa, lá vamos nós. Número 1, gente, cálice. Gente, o cálice, ele é o conjunto de sépalas. As sépalas, elas são verdes e o papel delas é proteção. Ou seja, elas vão proteger outras estruturas. Isso aqui, gente, vai ser então o cálice. Cálice, conjunto de sépalas. As sépalas se fusionam às vezes, né, verdes com papel de proteção. Segundo, moçada, corola. Gente, o nome corola quer dizer coroa. Né? Nesse caso, para que serve a coroa? Para enfeitar a cabeça do rei. Quem é que enfeita a flor? Quem enfeita a flor? As pétalas. O conjunto de pétalas coloridas com um papel, gente, de atração, né? Papel de atração de agentes polinizantes. Então, você vai ter lá o cálice, você vai ter lá corola. Cálice e corola juntos recebem o nome de perianto. Peri ao redor, anto, flor, estão ao redor da flor. E eu posso comentar, gente, que o perianto, ele vai ser o conjunto de verticilos estéreis. Como assim, Landim? Verticilos estéreis. Ora, pessoas, os verticilos florais, os 4, são exatamente os componentes da flor, e os estéreis são aqueles que não têm relação direta com a reprodução. Pode notar que esses caras têm um papel de proteção, têm um papel de atração, então eles vão ser os verticilos estéreis. E eu tenho os verticilos férteis, sendo, moçada, que os verticilos férteis são os que agem diretamente lá no processo reprodutivo. Lá vamos nós, você tem o androceu. Andro, né, moçada? Quer dizer homem. Androceu, ele vai ser o aparelho reprodutor masculino, o conjunto de estames masculinos em relação à flor. Deixa eu vir para cá, moçada. Isso aqui, gente, são exatamente estames, sendo que cada estame ele apresenta 3 componentes, basicamente. Ele vai apresentar um cabinho chamado filete, apresenta uma porção chamada conectivo, que liga o filete à antera, onde a antera é essa bolinha na ponta, então o cabinho é o filete, a antera é a bolinha, e a antera, moçada, é responsável pela produção do pólen. Então a gente vai ter filete e antera, filete e antera, filete e antera, e as anteras produzindo os grãos de pólen aqui na bagaça.
né? Então a gente vai ter, organizando melhor, o androceu, o conjunto de estames, e cada estame, filete, antera, um estame, 2 estames, 3 estames e 4, e daí por diante. Se andro quer dizer homem, gino quer dizer mulher. Gineceu, ele é o conjunto de estruturas chamadas de pistilos ou carpelos, onde os pistilos ou carpelos são as estruturas reprodutoras femininas, aqui na brincadeira. Androceu e gineceu juntos são os verticilos férteis. Eles agem diretamente na reprodução. Você tem, moçada, aqui o gineceu, sendo que o gineceu ele pode ser formado por um ou mais pistilos ou carpelos. Onde o pistilo ou carpelo, ele apresenta lá alguns componentes. Ele apresenta uma abertura chamada estigma. É nessa abertura que o grão de pólen vai cair. Então, uma abertura chamada de estigma, um canal chamado de estilete. É através desse canal que o tubo polínico ele vai crescer. Uma porção dilatada na base chamada de ovário, sendo pessoas que o ovário, depois da fecundação, ele origina o fruto. E dentro, moçada, do ovário, um ou mais óvulos, onde cada um dos óvulos, beleza? Desenhando aqui então um óvulozinho, cada um dos óvulos, após a fecundação, originará a semente. Polandi muito decoreba. Pois é, mas infelizmente, moçada, é o mínimo que você tem que saber a respeito lá da flor. 4 verticilos, cálice, sépalas verdes para proteção, corola, pétalas coloridas para atração, androceu, andro-homem, conjunto de estames masculinos. Cada estame apresenta um cabinho filete, uma porção ligante conectivo e apresenta a antera para produzir o grão de pólen. Filete, conectivo e antera vai ser um estame. Vários estames, 1, 2, 3, 4, compõem um androceu. Você tem o gineceu, conjunto de pistilos ou carpelos femininos. Cada gineceu apresenta uma abertura, estigma, um canal, estilete, uma porção dilatada na base, ovário, que futuramente origina o fruto, e lá dentro, um óvulo, que futuramente origina a semente. Estigma, estilete, ovário e óvulo, juntos, moçada, constituem um pistilo ou carpelo, sendo que eu posso ter vários desses em relação à flor. Notem bem, estame, filete, conectivo, antera, pistilo ou carpelo, estigma, estilete, ovário e óvulo, estruturas reprodutoras em relação à flor. Algumas observações, moçada, chatas pra gente, né? Nós temos lá que em algumas plantas, em algumas flores, nós temos que pétalas e sépalas são iguais. Quando eu falo que pétalas e sépalas são iguais, quer dizer que ou as duas são coloridas, ou as duas são verdes. Só que quando elas são iguais, como é que eu vou diferenciar quem é quem? Então não diferencia. Quando pétalas e sépalas são iguais, elas são chamadas pelo nome de tépalas. E nesse caso, pessoas, o conjunto de tépalas recebe o nome de perigônio. Tudo bem, essa observação aí já foi uma observação bem mais pesada, né? Então, às vezes, você tem na flor pétalas e sépalas iguais, então você chama de tépala, as duas coloridas ou as duas verdes, e o conjunto é perigônio. Tá, vamos uma
que é mais legal? A gente pode classificar as flores de acordo com o sexo em duas possibilidades. 2 tipos de flores aqui na bagaça. 2 categorias de flores quanto ao sexo das flores. Algumas flores, moçada, são chamadas de monóclinas. Mono quer dizer um. Quando a flor é monóclina, quer dizer que só tem um tipo de flor. Quando fala que só tem um tipo de flor, ela é hermafrodita. Então ela apresenta, ao mesmo tempo, androceu masculino e gineceu feminino. Landim, se ela ao mesmo tempo é masculina e feminina, posso chamar ela de hermafrodita? Pode. Eu vou guardar o nome hermafrodita para um caso já já, por isso que eu coloquei entre aspas. Porque ao pé da letra o nome dela é monóclina, mas ela é como se fosse hermafrodita. E as flores podem ser também díclinas. Dois é quando você tem 2 tipos de flor. Nesse caso, moçada, a flor díclina ou apresenta somente androceu masculino. Se ela, moçada, só tem androceu masculino, o androceu tem os estames. Ela vai ser chamada de estaminada. Ou então, ela apresenta somente o gineceu feminino. O gineceu, ele é o pistilo ou carpelo, então ela é chamada de pistilada. Ou seja, pessoazinhas, nesse caso, ela será de sexos separados. Ou seja, notem bem que quando você usa o nome monóclina, mono só tem um tipo de flor. Essa flor é hermafrodita, ela ao mesmo tempo tem a parte masculina e a feminina. Quando a flor é díclina, tem 2 tipos de flor. Tem uma flor somente masculina, estaminada. Tem outra flor somente feminina, pistilada. Nesse caso lá, então, elas são de sexos separados. Isso aí são as flores em relação ao sexo. Mas quando você trabalha com a planta toda em relação ao sexo, moçada, a planta toda em relação ao sexo, a gente pode colocar para vocês que existem 3 tipos de planta em relação ao sexo da planta como um todo. 3 tipos de planta quanto ao sexo da planta. Lá vamos nós. 3 possibilidades. Algumas plantas, moçada, elas apresentam flores. Linda minha árvore. Elas apresentam flores que são, ao mesmo tempo, masculinas e femininas. Ou seja, flores que são monóclinas. Essa planta, moçada, será chamada de hermafrodita. Plantas hermafroditas são plantas que apresentam flores hermafroditas. Elas apresentam flores monóclinas. A flor, ela é masculina e feminina simultaneamente, que nem eu desenhei. Ao mesmo tempo, ela tem androceu, ela tem estames, ao mesmo tempo, ela tem gineceu, ela apresenta pistilos ou carpelos simultaneamente. Segundo tipo de planta. A planta pode ser monóica. Legal que em animais, hermafrodita e monóico vai ser sinônimo. Em animais, hermafrodita e monóico vai ser a mesma coisa. Mas para as plantas é diferente. Como é que é uma planta monóica? A planta monóica, ela tem flor de sexos separados. Você tem uma flor somente masculina, uma flor somente feminina. Mas as duas estão no mesmo pé. As duas estão na mesma planta. Ou seja, a planta monóica apresenta flor díclina de sexos separados. Entretanto, a flor masculina pistilada e a flor feminina, ou masculina estaminada e feminina pistilada, estão localizados no mesmo indivíduo, estão localizados no mesmo pé. Olha a diferença. Essa planta hermafrodita tem a flor hermafrodita, tem a flor monóclina, mas essa planta monóica, ela tem flor de sexos separados. Tem uma flor que é só masculina, estaminada, tem uma flor que é só feminina, pistilada,
só que eles estão localizados no mesmo pé, masculino e feminino no mesmo pé. E terceira situação da planta, em relação ao sexo da planta, a planta ela pode ser dioica. No caso, moçada, da planta dioica, aí ela é inteiramente de sexos separados. Aqui nesse caso, nós temos pessoas, a planta dioica. A gente tem dois tipos de indivíduos. Tem indivíduos que só tem flor masculina, tem indivíduos que só tem flor feminina. Ou seja, a flor ela é díclina, a flor é de sexos separados, tem flor só masculina estaminada, só feminina pistilada, estão em pés diferentes. Nesse caso lá, a flor masculina e a flor feminina, elas estão em indivíduos diferentes, em pés de planta diferentes, aqui nesse caso. A imensa maioria das plantas é hermafrodita, a imensa maioria tem flores monóclinas, algumas poucas são monóicas, né? Se alguém conhece a abóbora, a maioria das espécies de abóbora, elas são monóicas. Você tem, moçada, no mesmo pé de abóbora, uma flor masculina e uma flor feminina. Algumas plantas são dioicas, né? Talvez alguém conheça mamoeiro, tem mamoeiro macho e mamoeiro fêmea. O mamoeiro macho só tem flor masculina, o mamoeiro fêmea só tem flor feminina. Cá entre nós, não tem a menor graça você ter um mamoeiro macho no seu sítio, né? Mamoeiro macho não dá fruto, porque o mamoeiro macho, ele só tem a parte masculina, né? O mamoeiro macho, ele apresenta somente estames, então ele tem filete, conectivo, antera, ele produz pólen. Só o mamoeiro fêmea que dá mamão, porque o mamoeiro fêmea, ele vai ter estigma, estilete, ovário para fabricar fruto, óvulo para fabricar semente. Então, se você tiver que escolher no seu sítio, né, entre ter um mamoeiro macho e um mamoeiro fêmea, moçada, é o único que pode produzir sementes, que pode produzir frutos, porque é o que tem a flor feminina, que tem os componentes femininos que originam semente, que originam fruto. Né? Então, plantas dioicas que nem a gente, né? Machos e fêmeas, nesse caso lá, completamente separados. É óbvio, né, que quando a planta ela é dioica, obrigatoriamente ela faz fecundação cruzada. Nesse caso, né, moçada? Obrigatoriamente tem que cruzar uma com a outra. Mas quando a planta é monóica, quando a planta é hermafrodita, ela pode cruzar ela com ela mesma. Pode cruzar ela com ela mesma, pode cruzar ela com ela mesma, ela pode fazer autofecundação. Cuidado, cuidado. Autofecundação é reprodução sexuada. Ela é reprodução sexuada porque ela tem variabilidade genética. Rolandinho, autofecundação tem variabilidade genética? Tem variabilidade genética. Bem ou mal, quando você trabalha com autofecundação, você vai ter que produzir gametas, ou no caso da planta, esporos, então tem meiose. Se tem meiose, você tem, por exemplo, lá, crossing over, né? Tudo isso gera variabilidade. Quer ver, por exemplo, como a autofecundação, ela pode ter variabilidade? Era uma vez uma planta heterozigota que vai cruzar ela com ela mesma. Ela vai cruzar com ela mesma. No que ela cruza com ela mesma, a parte masculina pode mandar azão, azinho, a parte feminina pode mandar azão, azinho, de maneira que pode ser azão, azão, pode ser azão, azinho, pode ser azão, azinho, pode ser azinho, azinho. Notem a variabilidade. Olha como os filhos não são obrigatoriamente iguais aos pais. O pai é azão, azinho. O pai é heterozigoto. Pode ter filhos heterozigotos iguais aos pais, ok. Mas pode ter filhos homozigotos diferentes, filhos homozigotos diferentes. Ou seja, cuidado que a autofecundação tem variabilidade genética, sim. A autofecundação é reprodução sexuada porque tem variabilidade genética. Entretanto, a variabilidade genética é muito baixa nesse caso. A variabilidade genética, ela é muito pequena. E, gente,
da primeira aula que a gente teve com vocês no curso, a variabilidade genética é legal. Permite que você se adapte a mudanças do ambiente, né? Permite que você, né, sobreviva a mudanças ambientais. Você ter baixa variabilidade genética não é interessante. Fica mais difícil de você sobreviver a mudanças ambientais, você invadir novos ambientes. Ou seja, apesar de a autofecundação ter variabilidade genética, como a variabilidade genética é baixa, não é legal. E o resultado, que normalmente as plantas, elas apresentam uma série de truques, de mecanismos, para poder evitar a autofecundação. Para evitar que a planta cruze ela com ela mesma. Evitar a autofecundação, evitar que ela cruze ela com ela mesma, automaticamente é aumentar a variabilidade genética na espécie. Ou seja, apesar de a maioria das plantas ser hermafrodita e poder se autofecundar, de ter plantas monóicas que podem se autofecundar, elas evitam. Elas evitam cruzarem elas com elas mesmas. Tem mecanismos para evitar a autofecundação, para garantir uma variabilidade genética. Legal. Esses mecanismos, 3 deles, número 1, moçada, dicogamia. Gente, dicogamia é o amadurecimento das partes sexuais da flor em épocas diferentes. Então, amadurecimento das partes sexuais da flor em épocas diferentes. Quando a parte masculina está afim, a feminina não está. Quando a feminina está afim, a masculina não está. A história de amor de muita gente, né? O menino está afim, a menina nem aí. Quando a menina está afim, o menino não quer mais saber dela. É o que acontece, moçada, na dicogamia. Tem uma hora que a parte masculina quer, a feminina não. Quando a feminina quer, a masculina já não quer mais. E o resultado? Ela não cruza ela com ela mesma por causa desse desencontro, né? Então você vai ter lá o amadurecimento das partes sexuais em épocas diferentes. Uma observação sobre esse caso, né? Em relação à dicogamia, a gente pode usar nomes feios como protandria. Pô, cara, tu achou um nome feio? Qual é a recomendação da gente? Toda vez que você pega um nome feio, tenta quebrar em nomes que você conhece. Primeiro, andro, homem. Primeiro o homem. Na protandria, primeiro, moçada, amadurece a parte masculina. Depois, amadurece a parte feminina. E chamamos pelo nome de protoginia. Na protoginia, proto primeiro gino mulher, primeiro amadurece a parte feminina. Estou falando do ciclo de vida, né? Então, algumas plantas primeiro amadurece a masculina, em outras primeiro amadurece a feminina, mas elas não se encontram, pelo menos não na mesma flor, né? Como não se encontram na mesma flor, na mesma planta, não autofecunda. Número 2, nós temos a ercogamia, onde a ercogamia ela é uma barreira física impedindo lá a autofecundação. Impedindo, ou pelo menos dificultando pra caramba, a autofecundação. Gente, meus desenhos, como sempre, vão ficar horrorosos, mas como sempre, eu lembro que os desenhos das provas, às vezes são tão feios, ou mais feios que os meus. Então se acostume com desenhos feios, porque, moçada, a prova às vezes não alivia, não. Era uma vez 2 florezinhas idiotas. Pô, Landim, que desenho feio de flor. Te vira para entender o meu desenho de flor. Te vira para entender o meu desenho de flor. Era uma vez 2 florezinhas horrorosas. Vou colocar aqui flor de número 1, flor de número 2. Dessas 2 plantas, moçada, dessas 2 flores, qual é a que tem maior probabilidade de se autofecundar? Ora, pessoas, a gente tem cabinho, pedúnculo, cálice, corola, estrutura feminina, né, que é exatamente o gineceu, estigma, estilete, ovário, óvulos aqui dentro, estrutura masculina, né, estames com filete e antera. É a antera quem fabrica o grão de pólen.
Ô moçada, é muito pouco provável que o grão de pólen ele faça esse movimento para poder cair no estigma da própria flor. É difícil disso acontecer. Isso quer dizer que essa aqui vai ser difícil de se autofecundar. Agora, se eu pego essa número 2, pedúnculo, pedicela, e tem lá o cálice, corola, estrutura feminina, estigma, estilete, ovário, estrutura masculina, filete, antera, produzindo o grão de pólen. E aí, moçada, pela simples gravidade, a tendência do grão de pólen é cair no estigma da própria flor. Em outras palavras, na flor de número 1, a autofecundação será difícil de acontecer. Na flor de número 2, a autofecundação será bem mais fácil de acontecer. Em outras palavras, eu não quero a flor desse jeito. Eu não quero que o estame, que a antera, produtora de pólen, fique em cima do estigma, senão a gravidade favorece a autofecundação. Eu quero que o estame, que a antera, produtora de pólen, fique embaixo do estigma, para dificultar que o pólen caia no estigma da própria flor e faça autofecundação. Daí um interessante exemplo de ercogamia é exatamente o exemplo que eu acabei de colocar na flor de número 1. Você tem o estigma, a abertura do pistilo, a abertura do carpelo da estrutura feminina, localizada, moçada, acima das anteras do estame, as anteras do estame, exatamente produtoras do grão de pólen aqui na planta. Então, um exemplo mais tradicional de ercogamia, você pegar o estigma, ele está localizado em cima da antera. Se o estigma está em cima da antera, o grão de pólen produzido pela antera dificilmente vai conseguir cair no estigma da própria flor. A autofecundação ela vai ser difícil. Estou colocando para vocês situações, mecanismos com o papel de evitar a autofecundação, aumentar a variabilidade genética. Dicogamia, ercogamia. Lá vou eu colocar terceira e última situação, autoesterilidade. Às vezes chamada de autoincompatibilidade. Mas, gente, prefiro o nome autoesterilidade. Lembra das aulas de genética? Que cruzamentos consanguíneos aumentam o risco de nascerem crianças doentes? Né? Que quando você casa com um parente seu, aumenta o risco do encontro de genes recessivos, causadores de doenças, às vezes graves? Que quanto maior o grau de parentesco, maior o risco disso acontecer? Daí, se você casa com seu primo, aumenta a chance, Deus me livre lá, do seu filho nascer doente. Se você casar com seu irmão, ou com seu pai, ou com sua mãe, o risco de nascer alguém doente é ainda maior. Se você casar com você mesmo, você é um parente muito próximo de você mesmo, se você casar com você mesmo, o risco é ainda mais alto, né? A autofecundação é você casando com você. Então, casar com um primo, o risco aumenta. Com pai, mãe, irmão, aumenta mais. Com você mesmo, a autofecundação, o risco aumenta tanto. Em algumas plantas, esse risco é de 100%. No fenômeno de autoesterilidade, simplesmente, quando há autofecundação, há um encontro de genes excessivos para condições que não permitem que a planta sobreviva. Quando há autofecundação, acaba, nesse caso, formando embriões inviáveis. Embriões com algum defeito genético que não vão conseguir sobreviver. Isso aqui é aquele pessoal meio radical, né? Aquele pessoal que diz assim, prefiro que meu filho morra do que ele seja não sei o quê. Cara, galera idiota do universo. Aqui, essa planta é bem radical. Prefiro que meu filho morra do que ele tenha baixa variabilidade genética. Então, quando a planta faz autoesterilidade, né, quando ela faz autofecundação, na autofecundação, os embriões não conseguem sobreviver, eles morrem. Então, ela optou por toda vez que ela cruza com ela mesma, o filhote morrer, para garantir que ela só vai ter filhotes sobreviventes quando ela cruza com outra planta. Então, se houver autofecundação, não chega a impedir a autofecundação, mas se houver autofecundação, o filhote não sobrevive, só vão sobreviver filhotes de cruzamentos, no caso lá que não sejam autofecundação.